Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com um texto do Jorge Maranhão, que é nosso conselheiro consultivo pelo Instituto A Voz do Cidadão, que publicou o seu texto originalmente na revista Oeste, que nós replicamos naturalmente no nosso site, nas nossas redes sociais, que é basicamente um conselho, um manifesto. Como fazer os cidadãos voltarem às ruas? Na opinião do Jorge Maranhão, o ideal seria convocar alguns cidadãos de grande qualidade cívica atuantes no Brasil ou no exterior para se reunirem, trabalharem na redação de um manifesto que defenda a volta às ruas. Mas não para que milhões ocupem as ruas, mas para apenas algumas dezenas ocuparem a mesa diretora do Senado até que coloquem em pauta os projetos de reforma política e do judiciário que limitam seus poderes em prol do voto do cidadão. Milhões serão apenas os assinantes manifestantes das dezenas de redatores. É um conselho que ele dá e ele orienta mais ou menos o que ele gostaria que estivesse nesse manifesto, com o propósito de combater a disfunção autoritária que o Poder Judiciário vem causando no Brasil, sem a devida resistência por parte do Legislativo, que começou a ensaiar uma reação nas últimas semanas. Na sequência, nós temos, sempre em defesa da liberdade, uma resenha da Marina Ferreira dos erros fatais do socialismo. Os Erros Fatais do Socialismo é um livro do Hayek, do Friedrich Hayek, economista e filósofo da escola austríaca Friedrich Hayek, em 1988, que analisa os problemas inerentes ao socialismo como sistema e proposta política. É uma obra densa e profunda, dividida em introdução, 9 capítulos e apêndices que abordam diferentes temas relacionados ao socialismo, incluindo uma contextualização histórica bastante detalhada e vasta, as suas conclusões sobre assuntos relacionados com liberdade, moral, propriedade privada, evolução e outros temas que são centrais no pensamento hayekiano. Nessa resenha, a autora aborda os 9 capítulos centrais do livro de Hayek. Contra o socialismo, nós temos a liderança de Margaret Thatcher, que é assunto do texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven, foi uma das políticas mais influentes do seu tempo, do Partido Conservador Britânico, foi primeira-ministra e defendeu as reformas liberais privatizantes, sobretudo sob a orientação do pensamento de Hayek, que nós acabamos de mencionar. Nascida no Reino Unido em 13 de outubro de 1925, faleceu em 8 de abril de 2013. E o texto relaciona uma série de frases e citações importantes em defesa da liberdade, de princípios liberais, da grande política Margaret Thatcher. Totalmente ao contrário, péssimo exemplo é o Hamas, que iniciou um atentado terrorista, uma agressão violenta, sem precedentes contra o Estado de Israel, vitimando tantas centenas de pessoas, inclusive brasileiros, o que provocou, em resposta de Israel, uma guerra também sem precedentes, aberta entre Israel e o Hamas. A invasão, a tentativa de ocupar a faixa de Gaza foi iniciada nos últimos dias. Nós estamos assistindo a notícias horripilantes do que está acontecendo nesta guerra, uma tristeza. E o artigo do Roberto Rachevsky é sobre isso. O repúdio aos atos terroristas do Hamas. Ele relativiza no texto a importância e a efetividade de notas de repúdio. O Rachevsky basicamente diz o seguinte: notas de repúdio servem mais como relações públicas do que como um ato de justiça. É um ato de solidariedade que em nada contribui para que os criminosos sejam punidos. Até porque eles não têm qualquer noção de moralidade, logo de vergonha, já que são nihilistas incorrigíveis. Seu mantra é inspirado no autossacrifício e o que dá significado à sua vida é a morte. Quanto mais intensa e espalhada for sua ação trágica, melhor. Pediram-me para escrever uma nota para uma dessas entidades que está inconformada com o que Israel sofreu. Eu escrevi uma sugestão que dizia o seguinte, abre aspas, as entidades que subscrevem esta nota repudiam e condenam com veemência os atos terroristas perpetrados pela organização palestina Hamas, numa ação não provocada que resultou no injustificável e imoral massacre de cidadãos israelenses e de outros países que por lá estavam.
Repudiamos e condenamos também o apoio de políticos e jornalistas brasileiros às ações empreendidas pelos terroristas, que não têm outra definição a não ser um ato de barbárie promovida por irracionais que desprezam a vida, a liberdade e a justiça. Fecha aspas. Daí o Rachevsky diz que não sabe se vão usar o texto dele e esperava que não, porque ele tem outra sugestão para dar. Cada entidade realmente engajada na luta contra o terrorismo deveria colocar na porta do seu estabelecimento um cartaz onde se leria: aqui apoiamos a existência do Estado de Israel. Aqueles que apoiam terroristas como os do Hamas não são bem-vindos. Isso seria, na opinião dele, muito mais efetivo. O boicote às pessoas que defendem as atrocidades cometidas por terroristas como os do Hamas, pelo puro ódio a Israel. Um intervalo nesse assunto para mais um texto do Mauad em homenagem a alguém, a sabedoria de Charlton Heston. Charlton Heston, nascido em 4 de outubro de 1923 e falecido em 5 de abril de 2008, foi um ator famoso de Hollywood, conhecido por interpretar grandes nomes da história: Moisés nos Dez Mandamentos, Michelangelo, Marco Antônio, João Batista, Ben-Hur, pelo qual ele ganhou um Oscar. Também foi protagonista da ficção científica Planeta dos Macacos, que muitos devem conhecer, e foi um fervoroso defensor da segunda emenda da Constituição do direito à legítima defesa ao armamento, o que fazia com que os atores esquerdistas de Hollywood criassem problemas para Charlton Heston. Mesmo assim ele se impôs pelo seu talento e está aqui citado com várias frases dele em defesa da liberdade, pela sua fidelidade aos seus valores. Voltamos a Israel e ao Roberto Rachevsky no artigo História Geopolítica Israel e o Hamas. O Rachevsky escreve que Israel sobreviveu ao vencer 14 guerras com os árabes, 5 delas exclusivamente contra o Hamas. A convivência entre árabes e judeus é possível, como podemos ver no próprio território israelense, mais recentemente com os acordos de Abraão. Isso foi alcançado graças a instituições sólidas, como as que criaram o Estado de Israel, e às ações diplomáticas bem-sucedidas entre Israel e países árabes, que superaram barreiras psicoepistemológicas e decidiram cooperar para prosperar. No entanto, nem sempre disputas irracionais são vencidas pela força das boas ideias, da argumentação, do convencimento, ainda mais quando um dos lados não se importa de matar inocentes entre a sua própria população por uma causa tribal que sacrifica o próprio povo, que serve apenas de pretexto para iniciar ataques inaceitáveis. Quando se está lutando pela própria vida, a proporcionalidade de uma resposta contra o inimigo é a vitória completa até que os agressores sejam derrotados, seus líderes julgados e condenados, e o território seja varrido das ideias nefastas que fazem com que o conflito se perpetue. A Palestina, Gaza, não é o Hamas. O melhor bem que Israel pode fazer para os palestinos de Gaza é varrer o Hamas do mapa e, para o mundo, limpar o Irã dos fascistas teocratas que financiam essa gente. É a opinião do Roberto Rachevsky. Na liderança do IL Flash de hoje, mais uma resenha do Hermes Vinícius sobre a revolta de Atlas de Ayn Rand. É mais uma resenha do romance mais famoso, provavelmente, da Ayn Rand, um dos livros mais célebres nos Estados Unidos, dos mais consumidos na Biblioteca de Nova York, e que trata e defende aí os valores objetivistas do egoísmo racional defendidos por Ayn Rand. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.